Olá pessoal, hoje eu tenho algo especial para vocês. No vídeo que eu fiz com 4 asnos terraplanistas falando besteira, terraplanista e criacionista, se não me engano, eu falei para vocês que tinha um deles ali que estava pela metade, porque foi o post que eu consegui na hora, mas eu havia deixado uma mensagem ali pedindo pro cara, porque o post original era desse grupo Terra Plana, Cosmologia Bíblica, Ciência Empírica. Eu nunca vou ser aceito nesse grupo porque eles já sabem que eu faço essas refutações, que eu esfrego a realidade na cara deles com frequência. Então eu nunca vou ser aceito lá. Mas algumas pessoas conseguem entrar, tirar prints e trazer as pérolas pra gente, né? E o cara que trouxe a pérola, eu pedi ali, pô, você por um acaso tem o post completo aí, eu colocar num vídeo? E aí ele foi lá e mandou pra mim a imagem com asneira desde o começo até o fim, porque naquilo que eu mostrei pra vocês terminava depois de acho que um parágrafo ou dois, coisa assim. E a coisa só fica melhor, gente. A coisa só fica melhor. Então a gente vai parar com essa enrolação aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, tá. E vamos à asneira. Eu vou ler o comecinho que a gente já tinha visto na semana passada, apenas para que a gente... Deixa eu verificar se aqui tá... tá, não. Tudo bem, tá certinho. Tá, eu tava conferindo aqui para ver se tem uma música que ia estar rolando ou não aí para vocês, que é do canal aqui da abertura, que eu deixo quando eu vou fazer live alguns minutinhos antes, enquanto eu tô terminando de organizar as coisas, eu deixo ela tocando ali e eu não quero ela agora incomodando. Bom, vamos lá. Sem mais enrolações, eu vou reler esse comecinho que a gente já tinha visto no vídeo anterior, para a gente ser o mais justo possível com o argumento do tapado. Vai além das expectativas, então por favor evitem comer ou beber qualquer coisa enquanto vocês estiverem assistindo isso, porque vocês podem engasgar devido às risadas. A coisa é séria. Vamos lá. Teoria sensorial. O jumento não sabe o que é uma teoria. Porque se ele soubesse o que é uma teoria, ele saberia que elas precisam atender a todos os crivos de conhecimento da ciência. E nós não vamos ver nada perto disso aqui. Mas, como todo asno, ele chama de teoria, porque ele não sabe o que é uma teoria. Aí coloca ali, reflexo da Lua e suas fases. Só uma coisa para destacar antes da gente ir adiante. Ele usa esse nome aqui porque ele tem vergonha de colocar o que ele acha na internet com o nome dele. Porque ele sabe que ele vai passar vergonha. Ele sabe que é besteira. Ele sabe que isso é produto do fato dele não conseguir entender conteúdo de ensino fundamental. Mas vamos lá. A Lua reflete a luz das estrelas. Em um eclipse é possível notar nitidamente que ela não reflete a luz solar, quando há o alimento entre esses dois astros. O alimento. Era isso que o post anterior ali que eu tinha colocado para vocês destacava da asneira. Mas enfim, aí é um erro de português dele, porque ele é uma besta completa. Enfim, o que o asno não consegue entender
é que em um eclipse solar, a Lua continua refletindo a luz solar, só que não vai na nossa direção porque ela está entre o Sol e a Terra. Então a área da Lua iluminada para o Sol não está voltada para nós. Até criança entende isso. Ocorre que a Lua fica escura onde deveria acontecer um resplandecer maior de sua luminosidade. Jumento! Você não entende a posição da Lua durante um eclipse solar? É isso? Você não entende que ela está entre o Sol e a Lua, entre o Sol e a Terra? Eu estava lendo ali, olhando para luminosidade e eu já ia misturar a coisa aí. A Lua é menor que o Sol. Só que dada a distância e o ângulo ali em questão, ela acaba cobrindo o Sol, né? Devido à distância, o Sol parece de um tamanho relativamente próximo ao da Lua, só que o Sol é muito mais volumoso até mesmo que o maior dos planetas do sistema solar. Então, dada a distância, nós temos a impressão que eles têm tamanhos relativos e devido a isso a luz que chega aqui acaba sendo bloqueada. Enfim, mas vamos lá. Até criança entende, mas ele não. Mas acontece um efeito contrário. A Lua fica escura devido ao Sol estar mais próximo da Lua do que as estrelas. Não, realmente, o Sol está mais próximo da Lua e de nós do que qualquer outra estrela. Porque como a gente já tinha falado num outro vídeo, a distância do Sol para a Terra é uma unidade astronômica. A distância de qualquer outra estrela para a Terra é medida em parsecs. Um parsec são 3 anos luz e um pouquinho mais, tá? A distância do Sol até a Terra na velocidade da luz leva mais ou menos 8 minutos. Então você por aí tem uma ideia da proporção da distância, porque a velocidade da luz no vácuo é constante. Distância do Sol à Terra 8 minutos, então do Sol à Lua aproximadamente 8 minutos. Não daria uma diferença muito grande, porque a Terra e a Lua são bem próximas nessa escala. E a distância da estrela mais próxima, que é 3.1, se não me engano, parsecs, ou seja, 3,1 anos viajando à velocidade da luz, há uma diferença pequena, sabe? 3,1 anos ou 8 minutos. Qual distância parece ser maior, dada que a velocidade é constante aí? Aqui leva 8 minutos ou aqui leva mais de 3 anos? Qual distância parece ser a maior? Né? Mas o jumento não consegue entender isso. A sua radiação ofusca a radiação emitida pelas estrelas. É claro que a luz solar chega com muito mais intensidade aqui do que a luz de qualquer outra estrela. Mais uma vez, vejamos as distâncias. Se a estrela mais próxima da Terra simplesmente deixar de existir, a gente vai levar 3 anos para perceber isso. Um pouquinho mais, na verdade, né? Mas, enfim. Se o Sol deixar de existir, nós vamos levar 8 minutos para entender isso. E logo depois disso a gente já era. Mas, diga-se de passagem, a gente leva 8 minutos para perceber isso. Ocorre que nesse momento do eclipse,
E é só nesse momento que a radiação solar atinge a parte física da Lua. E ao transpassar a sua radiação por suas laterais, ocasiona o efeito de sua radiação ofuscar a luz das estrelas. Logo, a Lua, ao sair do alimento, ela já começa a refletir a radiação das estrelas. Isso não faz sentido nenhum. A luz das estrelas, ela é fraca demais. O reflexo dela na Lua, dessa luz que chega na Lua, para ser refletido, a Lua não é um espelho perfeito. Muito pelo contrário. Ela é bem ineficiente. Se você comparar com qualquer coisa que nós chamaríamos de um espelho, ela é bem ineficiente. É claro que por ela ter uma coloração clara, a superfície dela tem uma coloração clara. Eu esqueci o nome que a gente dá para o material. Deixa eu dar uma olhada rapidinho, que senão vai ficar me incomodando. Eu achei a composição, mas eu não estou achando o nome que a gente dá. Regolito lunar, era isso, era regolito que eu estava tentando lembrar. Mas já que a gente falou aqui, que eu falei da composição, vamos lá. Que isso aqui é bem interessante. A superfície da Lua contém 21% de silício, 13% de ferro, cálcio 8%, alumínio 7%. E tem mais algumas linhas aqui, vamos dar uma olhada. Aí leva para a página da Wiki, eu teria que ler aqui. Ah, tá, não, peraí, achei. Elemento porcentagem: oxigênio 42, silício 21, ferro 13, cálcio 8, alumínio 7, magnésio 6, outros 3. Interessante. Interessante. Bom, o regolito, era isso que eu estava tentando lembrar. Eu lembrava que era rego alguma coisa e aí terminava com o. Eu não lembrava o finalzinho. A coisa do alimento, como ele vive repetindo, visivelmente ele não sabe a diferença entre alimento e alinhamento. Porque se fosse só um erro de digitação, não teria ocorrido duas vezes. Nas duas vezes que ele usa a palavra, ocorrer o mesmo erro. Mas enfim, é claro que a luz das estrelas não vai chegar com a mesma intensidade e ser refletida para nós de uma forma que nós notemos. Se a Lua refletisse a luz que é emitida pelo Sol, logo ela seria uma receptora de calor e a sua luz também iria transmitir calor. Ô, caro jumento, calor se dispersa. A Lua, ela não reflete toda a energia que ela recebe. Ela vai absorver uma parte do calor
E o resto não é significativo. Você entende isso? O calor que a gente recebe do Sol e que é mantido pela atmosfera é mais relevante do que qualquer calor que ainda seja refletido junto com a luz pela Lua. Mas tudo bem. Simplesmente não é relevante, não é significativo. Se a luz da Lua fosse refletida pelo Sol, ela só emitiria uma tonalidade de cor. Mas a sua tonalidade de cor muda de acordo com a tonalidade da cor da estrela que esteja pinando sobre ela. Ai. O cara quer forçar a coisa de forma que só a ideia, a asneira regada a churume dele possa ter qualquer validade. Ele ignora qualquer outra coisa, porque ignorar qualquer outra coisa, incluindo a ciência, faz com que a fantasia dele faça por fim. Meu camarada, mostra então pra gente qual é a estrela que muda a tonalidade da Lua. Vamos lá. Mostre que estrela consegue mandar tanta luz para a Lua a ponto de alterar a cor da Lua. Para cada tonalidade de cor. Ah, você não pode fazer isso, não é? Porque se você está dizendo que a luz que chega das outras estrelas é o que afeta a cor da Lua, então seria muito visível no céu noturno que quais estrelas seriam as responsáveis por isso, porque nós veríamos essas estrelas com essas cores. E no entanto, o que a gente vê no céu noturno? A gente vê essas estrelas de cores diferentes que você está falando? Não, porque a luz que chega aqui, que penetra na atmosfera e chega nos nossos olhos, ela tem que passar pela atmosfera. Entendeu, jumento? E se você está dizendo que essa luz das outras estrelas, que tem cores diferentes, é o que causa essa mudança de tonalidade da Lua, nós deveríamos ver isso nas estrelas, porque nós vemos isso na Lua. Entendeu? A luz das estrelas não é forte o bastante para provocar qualquer alteração na Lua. Se houvesse radiação solar à noite em direção à Lua, logo seria possível ver os feixes de luz saindo do Sol, indo em direção à Lua, sendo a escuridão a ausência de luz. Teria que ser visível os feixes de luz rasgando a escuridão no espaço entre o Sol e a Lua. Vamos deixar de lado por um instante o fato de que no modelo cretino dele,
A Lua está sempre exposta junto com o Sol, seja noite ou seja dia, porque no modelo cretino dos terraplanistas, a Lua e o Sol giram numa órbita acima da Terra, então a Lua está sempre recebendo a radiação solar. Então, o que ele fala para tentar refutar o modelo da ciência, também refutaria a asneira dele. E jumento, sério, você quer ver os feixes de luz no vácuo? Você entende, caro jumento, o que é vácuo? Sério, qual é a sua definição de vácuo? Além do espaço interno do seu crânio, eu não sei mais o que poderia ser um vácuo maior do que o espaço. Ocorrendo naturalmente, né? Bom, vamos lá. Para você ver um feixe de luz, você precisa que essa luz reflita em algo, mesmo que seja uma atmosfera. Tudo bem que no modelo cretino de vocês, o Sol está dentro da atmosfera junto com a Lua. Mas o Sol estar dentro da atmosfera leva a um outro probleminha, assim, bem pequeno, sabe? Mesmo que nós entendêssemos que o Sol é do tamanho é o tamanho diminuto que vocês alegam, o simples fato dele estar na atmosfera, a gente não estaria aqui. A atmosfera não estaria aqui. A Terra não estaria aqui. Ah, as pausas são dramáticas aí, tá, gente? Indo em direção, saindo do Sol, indo em direção à Lua, sendo a escuridão a ausência de luz, teria que ser visível os feixes de luz rasgando a escuridão no espaço entre o Sol e a Lua. Ô, caro jumento, o que é o espaço? Não é vácuo? Vácuo não é ausência de matéria? Você quer que você veja a luz refletindo no que para você ver o feixe de luz? E o jumento não sabe que, como ele está se referindo ao nome da estrela e ao nome do nosso satélite natural, nesses casos deveria ser letra maiúscula. Porque você não está usando Lua no sentido de satélite ou Sol no sentido de estrela. Você está se referindo a um satélite em particular e a uma estrela em particular, caro jumento. As fases da Lua acontecem, olha o português maravilhoso da criatura aí. O jumento, acontece é singular ou é plural? As fases é singular ou é plural? Existe concordância aí ou não, jumento? As fases da Lua acontecem devido ao movimento de rotação em que ela faz da vertical para horizontal em torno de si mesma em relação à Terra em
Que movimento é esse que ela faz da vertical para a horizontal, jumento? Do que você está falando? Você está comendo capim com churume agora? Bom, já tá faz tempo, né? Porque para chegar numa coisa dessa, você está comendo capim com churume e cogumelo. As fases da Lua acontecem devido ao movimento de rotação que ela faz da vertical para a horizontal em torno de si mesma. Que movimento de rotação da Lua muda de vertical para horizontal, o jumento? Em torno de si mesma em relação à Terra. Como assim? Se você está falando da rotação dela em torno de si mesma, a Terra não tem nada a ver com isso. E Terra aí também, jumento, seria com T maiúsculo, porque você não está falando de solo, você está falando do nome do planeta, sua besta quadrada. Eu não vou ficar corrigindo cada vez que ele escrever com letra minúscula, porque senão a gente não sai daqui. Mas fazer o quê? Lançando a sua parte física para baixo em direção à Terra e ocultando o reflexo de sua radiação em relação a nós, através dessa rotação, ela vai ficando na posição horizontal em relação à Terra e ficando de frente para as estrelas até completar o seu ciclo de rotação. Minha nossa! Jumento, você não sabe a diferença de rotação e translação? É isso? Eu não sei como esse cara acha que o movimento da Lua de rotação. Eu tô sendo bonzinho e eu tô dando crédito a ele desse movimento impossível de horizontal, da vertical para horizontal, da horizontal para vertical, não lembro agora. Da vertical para horizontal, de rotação da Lua. Eu tô levando isso como se fosse algo real, para dar a maior chance possível para ele. Não, jumento. Não, jumento. Olha, esse movimento que você alega da Lua de, de rotação em torno do próprio eixo não tem qualquer coisa a ver com a Terra. Tá? O movimento dessa rotação da Lua, eu não sei que movimento de rotação da vertical para horizontal é esse, mas tudo bem. A Lua deve estar dançando samba ou Macarena na cabeça desse cara, né? Mas tudo bem, tudo bem. Eu pergunto para vocês, quando foi a última vez que vocês viram a Lua fazer movimento na vertical e na vertical e depois na horizontal em torno de si mesma? Sério, esse cara tá tomando umas drogas muito pesadas. É capim com churume, cogumelo e LSD. Só pode. Tá, ele dá um exemplo. Vamos usar o exemplo dele porque não faz sentido. Vamos ser generosos. Vamos dizer que o português dele não é bom, que ele não sabe escrever uma frase, ele não consegue se comunicar de uma forma efetiva.
quando ele está lidando com as ideias ali deles, porque são ideias mal formadas, ideias toscas, mas vamos tentar ver se a gente tem uma melhor compreensão dessa ideia dele por meio de um exemplo dele. Vamos lá. Exemplo, quando a Lua está na fase da Lua cheia, ela se encontra na posição vertical em relação às estrelas e de frente para a Terra. Nessa posição, ela está refletindo toda a radiação estelar para a Terra, mas devido ao seu movimento de rotação, ela vai lançando a sua parte física para a Terra até dar um giro em torno de si mesma. É através desse movimento de rotação em torno de si mesma que vai acontecendo as fases da Lua. Ô jumento, se você está falando que esse movimento que provoca as fases da Lua é o movimento de rotação da Lua em torno dela mesma, a radiação que ela recebe, abre aspas, das outras estrelas, que você indica até que mudam a cor da Lua, deveria ser a mesma. Não faz sentido. Se você quisesse dizer que... eu até esqueci de fechar as aspas ali, desculpa, gente. O meu cérebro está dando pane tentando entender essa asneira. Jumento, vamos lá. Se o que você está dizendo é um giro rotacional, ou seja, a Lua girando em torno de si mesma, né? A posição dela não muda em relação à Terra. A posição dela em relação ao Sol também não muda. Em relação às estrelas também não muda. Considerando só a rotação dela, nada disso muda. Então, por que existiria mudança das fases da Lua, jumento? Vamos lá. Não faz sentido. É através desse movimento de rotação em torno de si mesma que ela vai acontecer. Tá, isso eu já tinha lido, né? Então vamos continuar. Eu acho que isso deveria ser insight, tá? E na miniatura eu cortei o texto, eu coloquei só o comecinho ali, aí eu coloquei as reticências e pulei pro final, porque isso aí não tem preço. Vamos lá. Aí ele termina ali. Esses globoloides vivem no mundo da Lua. KKK. Só de ficção. KKKK. Só desenhando agora. KKKKK. Faz sentido. Aí ele coloca a ideia bizarra dele eu acho que essa é a ideia dele da posição da Lua em relação à Terra e o Sol. Detalhe que vai contra também o modelo terraplanista. Aí ele coloca a imagem do Picard ali com o símbolo da NASA com um animal, dizendo que ele está querendo dizer que ele refuta alguma coisa. Isso que acontece
quando um indivíduo que não entende nem conteúdo de ciência de ensino fundamental tenta falar sobre ciência. O jumento, eu nem vi a posição da Terra aqui direito, nem vou prestar atenção nisso. Eu tenho a impressão que aqui é a África, aqui é a Ásia. Então ele acha que a Lua está sobre o Polo Norte. O jumento é tão burro, mas tão burro, mas tão burro, que ele não percebe que o movimento da Lua no céu refuta a asneira dele. Caro jumento, como que a gente pode ver o movimento da Lua no céu se ela está sobre o Polo Norte? Hein, jumento? A posição que você coloca a Lua aí, ela não seria visível para nós no hemisfério sul, jumento. E no entanto você vê a Lua, não vê, jumento? Esse povo não consegue nem fazer um mínimo de sentido nas asneiras deles. Espera um pouquinho. Bom, é isso aí, pessoal. Ué, tá. Eu que tinha tirado o... Posso colocar aqui de volta. Erro meu ali. Bom, é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós temos aqui a asneira completa. E eu tive alguns imprevistos aí esse final de semana, por isso eu não vou estar fazendo live essa semana. Eu estou colocando nesse formato de vídeo gravado para vocês, tá? Eu não vou colocar a abertura aqui do canal porque eu ainda não me decidi exatamente o que eu vou fazer com ela. Ela é um artefato da época que as pessoas colocavam aberturas nos vídeos de YouTube e eu não decidi ainda se eu vou recortar ela, se eu vou manter ela do jeito que tá, se eu vou fazer alguma outra coisa. Então é isso aí. Essa asneira aí veio da mente fértil do Galáxia Sol. Você vê que a coisa vai ser fenomenal quando o cara não tem coragem de colocar o nome dele na asneira, porque ele não quer que as pessoas saibam que ele é burro a esse ponto, que ele é maluco a esse ponto. E é claro, tem que ser de um pessoal que leva a coisa bíblica num nível de dá a toda a palhaçada bíblica o mesmo nível de credibilidade que se dá à ciência. Não dá para esperar outra coisa de gente assim. Eu não vou nem perguntar para esse indivíduo se ele sabe quais são os crivos de conhecimento da ciência, para ele dizer que a ideia dele passou por esses crivos. Ele não sabe nem dizer quantos são, porque esse povo é burro
de pai, mãe, avô, avó, é, nunca saiu da caverninha. Enfim, é um verdadeiro átavo. Enquanto o resto da humanidade vai seguindo adiante e se civilizando, eles permanecem ainda como os primeiros hominídeos. Eu não vou nem comparar com Neandertal, com Homo erectus e coisas assim, porque esses certamente seriam cognitivamente mais capazes do que esse indivíduo. Enfim, nada do que ele falou faz sentido, mas a gente deu a risada e é isso que importa. Ciência de ensino fundamental refuta ele. Ele não sabe diferenciar rotação de translação, ele não sabe olhar para as coisas que acontecem e ver que o modelo dele não está correto porque ele não quer ver. Se ele perceber que está errado, a fantasia dele faz spoof, e aí é um efeito dominó que vai uma fantasia atrás da outra. E como vocês podem ver, eles traçam uma linha direta entre a crença religiosa e o terraplanismo. Então, se o terraplanismo faz spoof, a crença religiosa faz spoof. Entendeu? E é por isso que eles são tão apaixonados pela coisa toda. Eles precisam que a Bíblia seja literal. Essa é a grande sacada da coisa. Enfim, eu vejo vocês aí na semana que vem e eu vou encerrando aqui com o meu usual vida longa e próspera.